Pessoal, vamos continuar então. Nós paramos aí no artigo 25, vamos para o 26. 26 não é muito importante para a nossa prova, ó. Ele diz aqui, ó, dos servidores públicos, daí diz assim o 26, ó, o Estado instituirá conselho de políticas de administração e remuneração de pessoal, tá? Então aqui o Estado vai manter uma escola de governo para formação e aperfeiçoamento de servidores. Nada de útil aqui para a nossa prova. Agora, artigo 27, 3 asterisco nele aí, tá? O 27 caiu na prova do DEASE passado. São direitos do servidor, tá? É aquilo que a gente faz a remissão lá para o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos do servidor: piso de vencimento não inferior ao salário mínimo, piso de vencimento proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, garantia de vencimento nunca inferior ao piso do Estado, 13º salário, trabalho noturno superior ao diurno, remuneração do titular quando em substituição, salário família para seus dependentes. E essa aqui, o inciso, caiu na prova do DEASE, o inciso 8º e o inciso 13. Então tem que saber todos eles, tá? Percepção de vencimentos e proventos até o último dia do mês a que corresponde. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Facultada a compensação de horário e redução da jornada. Repouso semanal remunerado. Remuneração de serviço extraordinária superior no mínimo a 50% da hora normal. Importante aí para o DEAP, né? Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3. A licença gestante aí, ó, com duração superior a 120 dias. Cuidado, ó, pessoal, coloca a caveirinha aí, ó. Na Constituição Estadual fala 120. Na lei especial que trata da gestante é 180. Mas na Constituição Estadual que cai para vocês é 120. Então, caveirinha aí, tá bom? Por quê? Porque a Constituição estadual está dizendo que é no mínimo 120. A lei é melhor, né? Trouxe 180. Licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Isso aqui cai muito em prova, tá? Redução inerentes aí aos riscos do trabalho cai muito em prova, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres e perigosas, importante. Proibição de diferença de vencimentos de exercício de função e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Salvo, né, PM, né, e DEAP aí que fazem diferença entre mulheres e homens, né? Não deveriam fazer, tá? Aqui está bem claro isso. Inciso 19, vale transporte. Inciso 20 caiu na prova do DEASE. Livre associação sindical. Inciso 21, greve na forma da lei específica. Então, lembrar que o servidor pode ter livre associação sindical e fazer greve, o que é vedado para os militares. E, inciso 22, participação nos colegiados dos órgãos públicos, também direito aí dos servidores. Artigo 28 agora. São direitos específicos dos membros do magistério. Como não vamos fazer concurso para magistério, não esquenta muito a cabeça com o 28. Vamos para o próximo, 29. 29, pessoal, equivale ao 41 da Constituição Federal. 4 asteriscos nele aí. Tá bom? A probabilidade de cair esse artigo é gigante. São estáveis após 3 anos de efetivo serviço os ocupantes de cargo de provimento efetivo. Eles vão trocar e vão colocar comissionado, tá? Parágrafo 1º, o servidor público estável perde o cargo quando? Sentença judicial transitada e julgado, processo administrativo garantido contraditório e avaliação periódica de desempenho. Beleza? Além disso, tem aquela última hipótese que é por excesso de gasto com o pessoal. Parágrafo 2º agora. Olha o desenho aquele lá famoso. Né? Nós temos aqui o cargo de analista. Aí nós temos aqui o A ocupando o cargo. E o A, né, vem a ser demitido. Vai ter a demissão do A.
o A vai buscar na justiça, enquanto isso o Estado fez um concurso e contratou o B. E aí, o que que acontece? Tem que estar na ponta da língua. O A busca na justiça a sua reintegração. E o B, que é o eventual ocupante da vaga, tem 3 saídas para ele. Ocupado em outro cargo, disponibilidade ou a recondução para o cargo, anterior que ele ocupava aqui, por exemplo, de técnico. Tá bom? Então vamos fazer a leitura. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, lembrar que é importante, né, que esse servidor aqui seja estável, tá? Será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga também ser estável, também tem que lembrar que ele tem que ter estabilidade, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Ok? Tem que estar na ponta da língua esse esquema aqui. Se o cargo for extinto ou declarado desnecessário, o que que acontece com o servidor? Se ele é estável, ele fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço, até quando? Até seu adequado aproveitamento. O retorno do servidor em disponibilidade se chama aproveitamento. Parágrafo 4º, como condição para adquirir estabilidade. Vamos lá, nossa linha do tempo. Nomeação, posse, exercício. 3 anos de estágio probatório. Para a condição de adquirir a estabilidade, eu tenho que passar por uma avaliação especial de desempenho, né? Então vejam bem, ó. Como condição para adquirir a estabilidade, vamos passar por uma avaliação especial de desempenho por uma comissão constituída para esse fim. Ok? Então, como condição para a estabilidade, eu faço uma avaliação especial. Para perder o cargo, avaliação periódica. Tá bom? Então não cai, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Para perder o cargo, avaliação periódica. Para adquirir estabilidade, avaliação especial. Certo? Sim ou não? Sim. Tem que estar decorado esse aqui. Tá? Artigo 41 lá da Constituição Federal. O artigo 30 aqui, pessoal, da Constituição do Estado, ele equivale ao artigo 40. Quiser anotar aí? Equivale ao artigo 40 da Constituição Federal. Que trata do quê? Da aposentadoria do servidor. Lembra lá, são 3 hipóteses de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória aos 70 ou 75 na forma da lei complementar, e a voluntária. Né? A voluntária, quando o homem ali tem 35 anos de contribuição e 30 mulher, e proporcional, né, naquelas situações lá que o homem tem a idade. Tá? Então aqui, nós temos umas regrinhas um pouquinho diferentes, tá? Eu preciso analisar conforme a Constituição Federal, tá? Então, esse artigo, do artigo 30, eu peço para vocês terem cuidado somente aqui, ó, com a aposentadoria compulsória, tá? As outras regrinhas aí, vocês fazem a leitura do artigo 40. Mas não é um artigo importante aqui para a nossa prova. Só lembrar, né, que a aposentadoria compulsória é um exemplo de ato vinculado. Continuando então. Deixa eu ver aqui, não é o caso. Não. Artigo 31. O artigo 31, pessoal, aqui dentro do nosso estudo, ó, ele vai tratar dos militares estaduais. Então, ó, esse estudo que nós fizemos agora, do 13 ao 30, equivale o estudo do 37 ao 41 da Constituição Federal. O estudo do 31 equivale ao artigo 42 da Constituição Federal. Ou seja, nós estamos revisando. Tá? Então vamos lá. Artigo 31. Quem são os militares estaduais? Ó? São os integrantes da Polícia Militar e bombeiros militares. Tá bom?
Algumas regrinhas mais militares aqui eu não vou ficar perdendo tempo, né? Quem estudou para PM viu que a gente aprofundou isso. Para o DEAP é mais uma leitura mais geral, tá bom? Não vai ser o mesmo nível de aprofundamento que para PM. Então vamos lá, ó. Parágrafo 1º. Então, primeira coisa, quem são os militares estaduais? Bombeiros e policiais. A investidura na carreira depende de aprovação de concurso, de provas ou de provas e títulos. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogado por igual período. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres inerentes são asseguradas em toda a sua plenitude aos oficiais. Quem estudou comigo, oficial ocupa posto e tem carta patente. Praça tem graduação, certo? E o posto é conferido pelo governador e a graduação é conferida pelo comandante-geral da PM. Tá? Isso aqui, quem estudou para PM vai mais aprofundado. Para o DEAP não precisa, tá? Então, para o DEAP, o que vocês precisam saber? Que as patentes são dos oficiais, tá bom? Beleza? O que é mais importante aqui? Que as patentes dos oficiais são conferidas pelo governador, parágrafo 4º ali, e o servidor militar que ocupar um cargo permanente vai para a reserva. Então, por exemplo, que é o meu caso. Então, como eu era militar das Forças Armadas, toda vez que um militar ocupa um cargo civil permanente, ele vai para a reserva. Reserva não remunerada, tá bom? Então, é o caso aí de qualquer militar que passar num cargo civil, vai para a reserva não remunerada. Certo? Beleza? Então, vamos continuar. Então, o parágrafo 6 diz ali, ó, os militares da ativa que aceitar cargo, emprego e função temporária não eletiva, fica agregado no seu quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Quem estudou comigo para PM, né, a gente estudou todas as hipóteses de agregação. Agregação militar que permanece no quadro da PM sem um número. Tá? Militar tem número de ordem de classificação, a gente chama de ordem de antiguidade. O militar que é agregado, ele fica na escala numérica sem um número. Vocês não precisam saber isso, tá? Então, a única coisa que vocês precisam saber é o seguinte. O militar que ocupar um cargo temporário, exemplo, um cargo comissionado, ele fica agregado. Tá? Não é uma questão, acho, com foco para vocês, tá? O parágrafo 6. Mas é isso. Quiserem anotar aqui, ó, função pública temporária, anota aqui um cargo comissionado, por exemplo. O militar pode ocupar um cargo comissionado? Pode. Só que daí ele fica agregado da corporação. Aí, sim. Só durante o estágio probatório. Então, durante o estágio probatório, como eu adquiri estabilidade, poderia acontecer a questão que vocês já estudaram comigo lá no estatuto, né? Durante o estágio probatório, se eu sou reprovado, tem direito, né, à recondução para o cargo de origem. É a única hipótese. Lembra? Então, lembra no estágio probatório? Vamos fazer a linha do tempo aqui, ó. Nomeação, posse, exercício. Se for inapto no estágio probatório, o que acontece? Exoneração. Essa é a regra. Mas se já era estável em outro cargo, tem direito à recondução para o cargo. É a única hipótese. Pode ainda ser convocado, né? Você pode ser convocado ainda para o serviço ativo. Tá? Vamos lá. Aos militares são proibidos greve e sindicalização, certo? O oficial perde o posto e a patente se for julgado indigno para oficialato. Exemplo, o militar aí que é condenado a uma pena superior a 2 anos, privativa de liberdade, tá? Ele é considerado indigno para oficialato. Então diz aqui também no parágrafo 10, ó, o oficial condenado pela justiça comum ou militar pena privativa superior a 2 anos de liberdade, será submetido a um julgamento, conforme o parágrafo anterior, e ele vai perder o posto e a patente dele. Tá? Pessoal, essas regrinhas de direito militar, para a prova do DEAP, ó, de boa. Tá bom? Eu do artigo 31, eu cuidaria do caput só. Saberia quem são os militares estaduais. Tá bom? Se vocês quiserem aprofundar mais, aí eu circularia aí o parágrafo 5º e o parágrafo 6º e colocaria um asterisco no parágrafo 7º.
Tá bom? E a questão que caiu na prova da PM foi o parágrafo 8º. Se tiver algum aqui que errou essa, tem que dar com gato morto. O militar, enquanto no serviço ativo, ó, não pode estar afiliado a partidos políticos. Essa questão que caiu na prova da PM. Tá bom? Eu cantei a pedra aí no sábado. Tá bom? Então, cuidado com essa... Claro que para a nossa prova não é o caso, beleza? Então, o 7º ali é mais importante para a nossa prova. Ok, nós vamos encerrar esse bloco para ficar certinho. E aí no próximo bloco a gente começa outros assuntos, ok?